Sejam bem-vindos. Nessa parte, nós faremos estimação de componentes de variância. Os demais têm valores de covariável, mas o primeiro não tem, porque não faz sentido essa covariável dela mesma. E agora nós vamos clicar nessa aba, ficar nessa aba aqui, e vamos salvar isso aqui como, né? Vamos salvar como... antes disso, vamos fazer aquela opção de alinhar tudo à esquerda, por causa do Wombat exigir uma determinada configuração, né? E vamos levar a próxima... Primeiro vamos clicar aqui, ó, deixar tudo alinhado. Agora vamos levar a próxima célula até o segundo espaço do segundo caractere da próxima, né? Cada célula até o espaço do segundo caractere da próxima, para ter um espaçamento entre esses dados e não acabar colando nada na hora de exportar. Arquivo, vamos salvar como... vamos salvar com um nome um pouco diferente. Vamos salvar com arquivos compartilhados. Pode ser aqui. Vou salvar como PRN. Vou chamar dados, só que com um W, um dado O, para a gente saber que é o do Wombat. Ele só vai salvar isso aqui. Ok, então vamos fechar aqui. Na verdade eu vou salvar como Excel também, se a gente precisar de alguma alteração depois. Ok. Então eu vou pegar esses dados aqui, ó, nos arquivos que estão compartilhados com vocês. E vou jogar aqui dentro da pasta do Wombat, no lugar desse outro aqui. Lembrando que o inicial está aqui, ó, para a gente não perder ele. Sempre tome cuidado para não perder. Aqui você sempre pode deletar. E no cartão de parâmetros, multicaracterística, duas características, aqui vai ser com W também. Ele vai buscar esse aqui. Duas não, né? São 6. E eu vou colocar também esse comando falando que essas características vão estar agrupadas, de 1 até 6. Que vem de grouped traits, né? Então agora eu já estou rodando algumas vezes aqui, encontrando alguns erros e corrigindo. Erros comuns podem ser, por exemplo, aquela correção daquele animal 8 lá, que aparecia na coluna de mãe, na verdade era um macho, né? Então tinha esquecido de corrigir nesse arquivo de corrigir. Outro erro era as características não estavam agrupadas, eu coloquei o GRP. Outro erro agora está reclamando que tem covariável com valor zero. Eu posso usar essa opção no especial, cov0, ou então eu posso excluir esses dados. Então como é que eu faria para achar eles aqui? Ó? Esses aqui não são, porque... posso pôr filtro aqui, não vai ter problema, esse aqui não apareceu. Esses aqui, ó, não são, porque tudo é na primeira característica, então eu não posso usar ela como covariável, nem tá assim no programa. Mas esses aqui, ó, são indivíduos em que eu não vou poder utilizar, ó, se eu quiser analisar com essa covariável. Então eu não sei se eu ponho a função, estou em dúvida se eu ponho a função especial ou se eu já elimino esses dados. Eu acho que aqui eu vou eliminar, porque são poucos. Não, mas se fosse para eliminar, a gente ia vir aqui, ó, excluir e de salvar de novo. Então vamos deixar eles como. Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês fazerem, que geralmente a maioria das pessoas lança no programa lá, é ordenado por animal, e a característica dentro do animal. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Classificar, ó, sem cabeçalho e pela coluna B. Ó. Aí ficaria aqui o animal 87, ele tem as características 1, 2, 3 e 6. E aqui estão as medidas dele, e aqui está com a variável peso do nascimento para elas. Menos para a própria peso do nascimento como característica. Então podemos salvar lá de novo.
e rodar esse arquivo, se a gente tivesse excluído. Eu não excluí porque eu vou usar outra, para vocês saberem qual seria outra alternativa, usar aquela função especial. Então eu fui no manual e busquei direitinho a função. No especial a gente vai pôr cov0, e a gente põe o nome que a gente deu para covariável. Então deu covariável, inclusive com efeito linear, e a gente põe IGN, né, que basicamente vai pedir para ele ignorar as amostras de dados que tiverem zero. Então, né, no final, a opção que a gente escolheu vai basicamente fazer a mesma coisa que a gente tivesse excluído lá. Agora eu vou rodar de novo, mas antes eu vou deletar o log, porque eu não quero que fique acumulando todos aqueles reportes, né, de erros anteriores. E agora que a gente já arrumou o arquivo de dados, removendo os pesos com covariável associada a ele zero, vamos rodar de novo para aparecer um novo log e a gente vê se deu tudo certo. Ó, aparentemente aqui, ó, começou a rodar. Ó, parou por algum motivo. Vamos ver. Ó, ok. Ó, NMR inverse fault, número total de identificações encontradas. Foi encontrada uma matriz de covariâncias inválidas para o random effect. This should be really have been identified earlier, but was not. Então isso era para ter sido identificado antes, mas não foi. Tenha certeza que todas as matrizes com valores de partida são positivas definidas. Então, esse PD aqui provavelmente é para positivas definidas. Então, não faz muito sentido, mas ele está acusando aqui que o nosso valor de partida para o efeito genético, ó, que está marcado lá como animal, efeito genético direto, não é uma matriz positiva definida e precisa ser para funcionar o algoritmo que ele utiliza para estimar a componente de variâncias. Então, o que a gente vai fazer a respeito disso, para a gente poder estimar? A gente vai mexer nessa matriz o mínimo que a gente puder para tornar ela uma matriz positiva definida, sem alterar quase nada os parâmetros. Então, por que isso pode ter ocorrido? Ou porque nós erramos na hora de converter para covariável alguma coisinha, pegou algum lugar errado, alguma decimal, que é o mais provável, ou que na hora que foi publicado, esses dados foram obtidos às vezes em análises bivariadas. Então, a covariância não foi obtida uma covariância entre as 6 características simultaneamente, foi obtido as covariâncias, né, para montar as correlações. Então, poderia ser um motivo para não ser compatível e essa matriz não ser positiva definida. Isso é raro de acontecer, mas é até bom que vocês entendam por que quando vocês enviam os dados para alguém, pedem uma avaliação genética, ela não sai da noite para o dia. Às vezes muitos erros ocorrem, às vezes a gente utiliza análises com cartão de parâmetros diferentes, que está acostumado com outras análises, ou às vezes vão surgindo bugs, inconsistências nos dados, a gente tem que ir verificando isso tudo, e às vezes pode ser simplesmente o problema da matriz. Então, eu vou colocar um link aqui para vocês de alguns vídeos que vocês podem buscar a respeito de matriz positiva definida. Tem até em português no YouTube. Uma das formas de você verificar se uma matriz é positiva definida, se ela não atender esse critério, ela não pegando as pesagens e colocando 0, 7, 14, 21, 28 e 35. Se esse primeiro valor aqui fosse negativo, ela já não seria positiva definida. Se o determinante desses 4 valores, ó, ela é dividida em menores, que eles chamam de menores, né, essas matrizes menores, se o determinante desses 4 valores for negativo, ela não atenderia. Se atender for positivo, aí você passa para o próximo. Aí o determinante dessa é positivo,
Se for, você passa para o próximo. Determinante é positivo. Se for, você passa para a próxima matriz até chegar na total. Então, eu teria aqui ó, o primeiro. Aqui é o matriz igual ao matriz ponto determinante, ó, a fórmula. E você seleciona essa daqui, ó, a de baixo. Ok, ó. A próxima. Ok. A próxima. Ok. A próxima. Ok também. Ok não, na verdade aqui já começa a ser negativa, né? Então, vamos supor que a gente mudasse um pouquinho a variância aqui, ó. Em vez de 183, ó. 184. Ó, reduziu, ó. 184,2. Já ficou positivo, ó. Eu vou até mudar para menos, ó. 4,1. Será que tem? Não, vai ser o 0,2 mesmo. Ou 8, um pouquinho, ó. Já é, ó. Então, será que essa mudança de 1,15 nessa variância vai ser o suficiente para me causar algum problema grande de substituir um animal que tá ordenado aqui como melhor, ele parar como segundo melhor, terceiro melhor, até o pior quando eu substituir esse valor em relação ao original? Muito provavelmente não, né? Então, alterações muito pequenas aqui, ainda mais que a gente está usando para treinamento ou para valor de partida, não teria muito problema. Se fosse os valores definitivos, a gente já ficaria assim, né, é um negócio meio viesado já, né, de início. Mas se você fizer um teste e tivesse como fazer esse teste, se não está alterando a ordem classificatória dos animais, na prática não alteraria nada. Não está correto, não está o mais certo possível, né? Agora, para valores de partida não vai importar muito, né? Porque vai fazer funcionar o algoritmo, mas você vai precisar da convergência para atender os critérios de convergência para aceitar se você confia ou não nesses valores. Então, isso é muito comum quando a gente faz, por exemplo, achou essa covariância fazendo essa com essa. Achou essa covariância fazendo essa característica com essa, ó. 0 com 14. Aí achou essa covariância fazendo 0 com 21. Então achou covariâncias 2 a 2. Quando você acha 2 a 2 e depois joga tudo junto, numa matriz é muito comum dar esse problema. Vamos fazer uma alteração aqui, ó, para 63, ó. Não, vamos pôr aqui, ó, 260. Piorou, né? 270. Esse aqui não está resolvendo muito não. Eu vou voltar para o que estava, para o original, para a gente não perder. E vou mexer um pouquinho nas covariâncias aqui, ó. 205. Você pode até estar parecendo uma gambiarra, não é por conta que a gente não vai utilizar esses valores como os reais e usar, por exemplo, uma função menos blup que considere que esses valores que a gente está colocando aí são os reais que a gente deve utilizar para avaliação genética. Nesse caso é para estimação de componente de variância, para que o algoritmo comece a trabalhar. Então por isso que eu estou sendo permissível assim. Eu criei uma nova alternativa aqui, eu peguei os menores como se fosse sendo feitos de baixo para cima, né? Por que eu queria fazer isso? Só para ver, eu estava tentando fazer algumas alterações aqui, ó, e não estava mudando nada nos determinantes. Então, quando eu fiz isso, encontrei aqui, ó, eu acredito que o meu problema está mais distante, ó. Tá aqui, ó, entre o P7 e o 28 ou 35. E também, talvez, se continuar, entre o peso nascimento também. Então, aqui eu já fiz mudança com PN e não deu muito não. Vamos começar pelo que faz mais sentido, né? Ó, até aqui ó, não deu problema. Dos finais com peso 35, por exemplo, com peso 21. Então vamos para o 14 e mudar aqui, por exemplo, em vez de 27,9, 27. Ó. Já muda bastante. Deixa eu pôr 26. Não.
Vai ser 27 mesmo. Aqui, vamos ver se muda, por exemplo, 5. Não, até piora, né? 5.5. Não muda muito não. Então, vamos pôr um 5.3, que é pouquinho. Vou alterar provavelmente as correlações. 90, vamos pôr um 94 aqui, ó. Piorou. 96. Já melhorou? 96. 179. 180. Não. 178. Melhorou. Aqui não deve ser. Esse que tem. Mas 248. Tem programas para fazer isso, mas vamos voltar aqui no 27, por 27,5. Não, piorou, é 26,5. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós temos uma matriz positiva definida. Mas o que eu quero saber é o seguinte, mudou muito? Será que a gente não está fazendo nada errado ao fazer isso? Então, a primeira coisa, vamos transformar isso aqui em correlações. Então, nós temos igual a essa covariância, que é dividida, a forma da correlação, né, pela raiz quadrada da variância do primeiro, que multiplica a variância do segundo. E aí vamos arrastar para baixo, fazer para os outros, só que aí, ó, na hora que a gente arrasta para baixo, ele tem que continuar pegando aqui em cima. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui? Não pode mudar, é de linha. Então, asterisco aqui, asterisco aqui. Então, vamos ver se vai dar certo. Só que aqui, ó, esse com esse aqui. Ok. Esse com esse aqui. Esse com esse aqui. Esse com esse aqui. Então, vamos colocar esse aqui em porcentagem e duas casas. Deixa eu ver se é assim que está no outro arquivo. Não, não é em porcentagem. Tem duas, as correlações tem duas casas só. Vamos pegar aí, copiar aqui e colocar no mesmo padrão. Sem porcentagem, número 38, 35, 35, 43 e 40. Aqui, ó, mudou 0,1 de correlação. Vamos ver para o próximo. Aqui vai pegar, tem que pegar aqui e aqui. Agora eu vou arrastar. Esse aqui vai pegar aqui e aqui. E esse vai pegar aqui e aqui. E esse último vai pegar aqui e aqui. 0,90, 0,74, 0,57, 0... Aqui mudou 2, ó. Então, a gente está tendo uma mudança maior nas correlações com o peso 35, pelas mudanças que a gente fez. Mas ali de 2%, né? Então, 2%, eu não acho que seja algo assim muito preocupante que vai mudar o posicionamento dos animais. Depois a gente faz por curiosidade, porque essas coisas deixam a gente curioso, né? É difícil ter esses tipos de erro. Agora nós queremos entre esse e esse. Muda um pouquinho no final os valores, muda. Mas eu não estou preocupado, porque na prática eu não acredito que seria o suficiente para mudar a classificação de animal. Mas não é esse o fato. O fato é que se fosse para já utilizar numa avaliação genética com o Maintenance Plus, porque eu acabei de desistir nesse momento de utilizar,
eu estaria um pouco equivocado sim nesses valores preditos. Se utilizar eles para um catálogo, por exemplo, eu estaria, não gostaria de fazer isso, né? Mas para estimar componente de variância, não me pesaria nada a consciência, porque eu só estou mudando valores de partida e eu tenho que exigir que atenda os critérios de convergência do software. Então, é útil nesse caso. Então, eu venho aqui, ó, posso copiar, vou lá no nossa arquivo, nossa pasta de análise e vou alterar o nosso cartão de parâmetros. Estava rodando em outro computador e ele tá querendo abrir aqui não. Vamos explicar para ele, olha, abre com um bloco de notas. Agora ele já entende, ó, pronto. E aqui eu vou colar e a primeira coisa que eu vou fazer é um Ctrl H aqui, ó. Substituir, meu Excel tá com vírgula e aqui ele só aceita ponto. Substituir tudo, pronto. Aí agora eu vou colocar, vou deixar só a diagonal superior. Já vou substituir também as tabulações. Ctrl H, tabulações vai ser substituída por espaço, substituir tudo, pronto. Vocês podem ver que o meu bloco de notas está diferente nesse aqui, né, que é a versão mais antiga do Windows do que o outro computador. Agora, delete, delete. Então, vamos pegar aqui os anteriores, ó. Mudou um pouco nas covariâncias, nas correlações e heredabilidades, que a gente é mais fácil de comparar populações diferentes, se tem uma variação que não vai até infinito, vai na variância, nas heredabilidades era 1 e na correlação menos 1 até 1, enquanto nas variâncias, ó, de 0 a infinito e covariâncias de menos infinito até mais infinito. É uma variação muito grande, né, para a gente saber o que interfere mesmo nos dados. É mais fácil pelas heredabilidades de correlações, mas o programa exige de valor de partida, ele não gera para a gente as covariâncias, ele exige elas, né, em vez de exigir correlações, e ele mesmo que já calcular para a gente. Seria bem melhor, né? Seria mais fácil. Então, ok. Vamos salvar e vamos pedir para rodar de novo. E aí ele está falando aqui, ó, starting values for variance components exceed raw variance. Isso vai acontecer. Por que vai acontecer nesse caso aqui? Tem duas possibilidades, dois motivos. Um é que, ao invés de usar a variância fenotípica, nós acabamos utilizando a variância amostral, devido ao que a gente tinha disponível lá, o que faltava de informação para a gente chegar na variância fenotípica. Daria para corrigir isso? Sim. A gente poderia, por exemplo, pegar esses efeitos fixos e rodar num software de análise estatística, como por exemplo o SAS, e retirar os efeitos fixos e pegar a variância que sobra como variância fenotípica. Já resolveria esse problema.
Então, o N pequeno ele serve para treinamento, né? Se você for estimar a componente de variância. Agora, se for para uma avaliação genética, seria recomendável você já ter uma estimativa de componente de variância e utilizar essas estimativas como os valores para análise. Então, a gente vai ver tentar ver essas duas possibilidades ao longo da nossa caminhada aqui, mas aqui pode ter sido também por causa de uma amostragem, alguma das características ficou com um valor de variância amostral mais baixo, né, do que as estimativas que a gente utilizou para os valores de partida que a gente utilizou para os componentes de variância. Se for no log para verificar o que ocorreu de problema, na característica 4, que chama pesos 21 dias, no efeito residual, ele encontrou um valor de partida de 427, enquanto a variância para essa característica, variância crua, é de 379,5. Então, como pode ser um dos componentes ser maior? Então, vamos tentar primeiro colocar para o 379, mas ainda deve dar problema. Por quê? 379, então, vamos supor que a gente fizesse isso. Ó. Já que são só valores de partida, agora ele já vai conseguir rodar e é esse que é o nosso interesse. Então tá bom. Ainda deve dar problema, porque para aquela variância crua, ele ainda vai perguntar, mas como que pode ser, se eu somar essa e essa, pode ser que não, ele vai lá e fala, não, então tá tudo bem, ele não tem essa restrição, ele poderia também começar, é positivo definido, ele poderia começar, mas ele já fala assim, para que eu vou começar com valores de partida tão ruins? Entendeu? O programa próprio cria essa limitação. Ele poderia começar e depois convergir para valores de partida menores, né? Mas pode ser que esses valores de partida, na verdade, não são ruins, mas para estimar com tantos poucos dados, ainda tem dados perdidos para essa característica peso 21, tão poucos dados que, para essa amostra, a variância dos dados foi menor do que o que a gente colocou de componente de variância. Se a gente somar a variância aditiva com a residual, ainda vai estar dando maior do que essa variância crua. Mas pode ser que o programa não tenha uma rotina para gerar um empecilho quando a gente soma essas variâncias. Vamos descobrir agora se ele tem. Vamos salvar, vamos fechar aqui e vamos rodar. Ó, aparentemente rodou. Vamos ver aqui no log o que ele fala pra gente. Se ele fechou ou não, porque a gente parou, encontrou um erro. Ó. Toda vez que der isso aqui, ó, o programa parou. Um erro foi encontrado, né? Então, o que ele está falando dessa vez pra gente? Notice unable to find positiva definida para matriz de variâncias e para matriz residual. Então a gente tinha resolvido esse problema para a genética, vamos fazer a mesma coisa para residual. Já vou deletar o log para não ficar misturando coisas de rodada anteriores e vou pegar a residual e fazer aquele mesmo procedimento no Excel, aquela mesma gambiarrinha, né? Então vamos pôr aqui animal e aqui na segunda página vamos chamar de resíduo. Se eu calcular aqui, ó, eu quero fazer uma outra gambiarra, ó, dados, texto para coluna, delimitado, avançar, espaço, avançar, concluir. Ok. Por enquanto vai ser assim aqui. Agora eu quero pegar isso aqui, Q14, vamos ver se vai estar atrapalhando aqui. Q14, sim, vai me substituir. Vamos acrescentar mais uma coluninha aqui. Não. Deixa eu perder isso aqui, delete, inserir. Ok, Ctrl C de novo, Ctrl V. Pronto, agora não atrapalha aqui não. Aí eu vou pegar aqui, ó. Primeira coisa, eu vou mudar para um Ctrl. Na verdade eu vou mudar aqui mesmo, ó. Vai ter um Ctrl H aqui. E vou mudar ponto para virar vírgula, para na hora que eu jogar no Excel,
Ok, depois eu mudo vírgula para ponto de novo. Só para na hora que eu jogar no Excel lá, ele não interpretar errado e vai me dar muito mais trabalho modificar isso lá. Então, vamos lá, vamos copiar aqui, vamos colar aqui. Ok. Aí, aqui, vamos chegar pro lado, pro lado, pro lado e pro lado. E aqui eu posso fazer um Ctrl C, Ctrl V. Aqui ó, embaixo, ó, tá tudo pegando pela função índice. Depois vocês buscam para vocês verem como faz, né? Ele tá buscando aqui, ó, o de cima simétrico, né? Esse aqui busca esse aqui, e assim vai. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Aqui tem um problema, porque perdeu a referência. Coluna aqui, linha aqui. Vou ver se é isso mesmo. Ó, vamos ver se está buscando lugar errado. Tá, não, tô buscando lugar errado. Vamos pegar aqui um que esteja certo, ó. Ok, aqui tá funcionando, tá pegando lugar certo. Vamos subir com ele aqui. Esse tá pegando lugar certo, tá, tô pegando de cá. Então esse aqui é só subir aqui, ó. Pronto, 1,44, 1,44, 2,32, 2,32. Esse aqui, 210, 210, ok. Esse aqui é igual a esse primeiro aqui, ó. Então a gente está tendo problema onde? Na maior aqui, na segunda maior. Então está tendo problema aqui, ó, com o peso 28. Eu apertei um botão errado. E aqui, ó, também nessa segunda maior na maior. Então, entre as covariâncias aqui a gente deve conseguir resolver. Aqui, ó, o problema, assim, até meio parece real, mas tá aqui, ó. As covariâncias residuais, ó, foi maior aqui, ó, do peso aos 7 dias com os 28 do que foi com os 21. Não faz sentido, né? O ambiente que influencia essa aqui, não influenciar mais a que está mais adjacente, né? Então eu vou mudar um pouco aqui, ó. Diminuir essa, aumentar essa aqui, um pouquinho, aí já resolveu. Mesmo assim, eu ainda esperaria, ó, essa aqui menor do que essa. Mas, né? Então vamos usar aqui esses valores novos. Vamos ver se vai ser o suficiente para resolver o nosso problema lá. Vamos copiar. Vamos colar aqui. E aí, vamos substituir Ctrl H, valor de tabulação, por espaço simples. E vírgula, nós vamos substituir por ponto. E aí vamos substituir tudo. Zero. Ok. Talvez a gente ainda tenha problema de alguns outros problemas, né? Então, vocês viram que não é aquela coisa tão rápida assim. Tem análise que é rápida? Tem análise que é de graça, que você fica muito feliz com ela, tudo redondinho. Mas principalmente quando você tiver problema, ou tem problema no banco de dados, né, um banco de dados pequeno, toda vez que você tiver alguma coisa que sai fora daquele padrão tá tudo perfeitinho e tal, você vai ter mais dores de cabeça.
Então, quando você está tendo muita dor de cabeça, já pensa, o que eu posso melhorar no meu serviço de campo? Como eu posso? O que mais eu posso? Que dúvidas eu tenho para perguntar ao professor? Como que as coisas podem ser melhores? Como que eu posso aprender mais? Então, já vai pensando nessas coisas aí. Tá tudo interligado, o campo está interligado com o computador. Mesmo resolvendo aquele problema, o algoritmo utilizado para estimar a componente de variância, ele tem outras exigências. Então, eu pausei o vídeo nesse momento, porque senão eu ia estender demais a aula, e fui fazer decomposição de Cholesky, escalonamento de matriz por obtenção de altos valores, para atender a outras exigências. A gente tem os problemas de informação de autovalores inválidos, então a gente pode fazer escalonamento da matriz para obtenção de autovalores, e é comum também a gente encontrar pivô inválido, e aí a gente pode utilizar decomposição de Cholesky e aí buscar valores mais altos para os pivôs da decomposição. Então, aqui eu vou agora chegar em valores melhores para os chutes e rodar de novo. Eu fiz isso para matriz de variância com variâncias genéticas e depois eu vi no manual do programa que ele faz uma transformação, que ele pega as variâncias e multiplica pela matriz de correlações. Então, eu repeti os mesmos procedimentos para decomposição de Cholesky e também para escalonamento de matriz aqui. E aí eu coloquei não só os pivôs e autovalores da matriz de variância com variância, como também da de correlação. Aqui uma fórmula para facilitar pegar aqui esses valores e copiar e dar um Ctrl C aqui, colar no cartão de parâmetros. E mesmo assim o programa ainda estava caminhando para um sentido que ele não conseguia convergir. E automaticamente ele estava colocando escolhendo alguns valores aqui para zerar, para diminuir principalmente onde tinha correlações muito altas, né, para diminuir a dependência entre essa matriz de correlação. Deixar um determinante mais distante de zero, diminuir a dependência entre linhas no final da matriz no inverso da LHS para a solução do sistema de equações. E aí eu fiz a mesma coisa tanto para animal quanto para erro, para o resíduo. Mesmo assim ainda não estava funcionando. Aí eu fui no manual e fui buscando novas formas de resolver esse problema. Né? Então são 142 páginas. Às vezes quando você tem esse problema, um banco de dados muito pequeno, tem mais chance de que você precise de alguma ferramenta alternativa que o programa fornece para conseguir alcançar a convergência. Que conseguiu resolver o nosso problema e a gente consegue alcançar a convergência. E na próxima parte nós vamos avaliar se a qualidade dela, se faz sentido, está dentro do que a gente poderia encontrar dentro, corresponde à fisiologia do animal e não tem nada muito discrepante ou teve algum problema ainda, alguma detecção de alguma falha dentro dos critérios de convergência. Então eu posso clicar com direito nessa página, abrir o terminal, vai abrir aqui no Windows 11, já abre com o endereço aqui, facilita bastante a vida da gente. No Windows 11 uma diferença é que eu não vou, diferente do prompt, no terminal eu vou usar o ponto barra junto com o Wombat 2022.exe e aí está fazendo as iterações aqui no algoritmo AI e de average information deixa eu ver aqui se dessa vez rodou, né? Our range seems to have converged. Então, geralmente quando dá problema no AI, ele começa a falar, a gente não conseguiu uma convergência pelo AI, trate esses resultados com cautela. Então, isso é um bom indício para a gente.
Então vamos fechar aqui por enquanto, depois eu vou minimizar só, né, para me avaliar melhor o que a gente obteve dentre as iterações. Aqui não caminhou dessa vez para nenhum alto valor negativo ou muito próximo de mais de zero, né? Menor que 10 a menos 6. Então, e vamos ver aqui, ó, no Sample Estimates, a gente consegue verificar aqui, ó. Então a gente atingiu um critério de convergência e aqui está a matriz de covariâncias. Essa é a residual. Agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos na próxima parte